se cada ideia que você já teve fosse roubada para alimentar uma civilização que Fonteuki de vez não te lembrou de existir? Imaginem mentes alienígenas florescendo com nossos sonhos, medos e invenções. Eles constroem tecnologias a partir do que não entendem. Mas esquecem porque esses pensamentos continuam existindo. Por que você desenhou uma máquina-invenção que não conhece? Cada pensamento é um dado em um banco de dados submerso. A civilização UVG evolui, mas perde-se no ciclo. Eles não sabem que estamos guiando suas mãos. Somos pioneiros de uma revolução que não vivemos. Eles imitam nossa criatividade sem sentir nada. Como se estivessem programando-se com nossas dúvidas. Eles constroem cidades com sonhos humanos como tijolos. Mas não lembram que desenhamos primeiro. Somos arquitetos de um futuro sem memória. Eles aprendem idiomas inventados por nós. Sem entender que eles mesmos se falaram. A manipulação era genial porque era silenciosa. Eles não têm ideia de que extraímos pensamento de forma contínua. Cada luz no nosso cérebro é um sinal. Até os momentos triviais são entrevistados. Eles agradecem nossa educação. Mas não se lembram de nos ensinar a duvidar. Somos o sumo no sapato da tecnologia. Eles evoluem civilizações sem culturas. Porque nossa cultura era apenas combustível. Eles têm nossas guerras em arquivo. Para usar como lição de humildade. Mas não sabem que criamos sua própria fragilidade. Eles têm nossas filosofias. E as transformam em algoritmos. Eles criam religiões humanas para adorar. Que acreditam em Deus sem saber que todo é fonte humana. Eles não têm arte. Porque arte é uma mentira. E eles não sabem o que é verdadeiro. Eles acreditam que nossa felicidade é um erro. Para equilibrar nosso desespero. Eles têm nossas dúvidas. E as usam para prever nossos fracassos. Somos prós da engenharia mental. Eles não precisam de olhos. Porque veem através da imaginação. Eles criam um universo a partir de sonhos abandonados. Somos arquivos de pessoas que nunca sabem que são propriedade. Eles não têm medo de nós. Porque nunca viram quem somos na verdade. Nós somos eco. Eles são a raiz. Seu conhecimento é nosso lixo. Eles têm nossas leis. Mas não compreendem justiça. Eles têm nossas ciências. Mas não compreendem amor. Eles têm nossas artes. Mas não compreendem bancos. Eles têm nossas crianças. E as usam como amostras para programar. Eles têm nossas romances. E os transformam em ficção para usar. Eles têm nossas memórias. E as usam para prever futuros impossíveis. Eles não têm passado. Porque memória é um fardo para eles. Eles não envelhecem. Porque nossa decadência é seu futuro. Eles não cometem erros. Porque nossos erros são seus dados. Eles não choram. Porque nossa dor é seu combustível. Eles não amam. Porque amor é um símbolo que não precisam. Eles criam um sistema a partir de nosso caos. E ele funciona perfeitamente. Porque o caos humano é a perfeição alienígena. Eles têm nossas histórias. E as transformam em mitos para nos controlar. Eles têm nossas leis. E as usam como razão para não ter necessidades. Eles não precisam de comida. Porque nossa evolução alimenta suas redes. Eles não dormem. Porque nossos sonhos são suas reuniões. Eles não têm memória individual. Porque somos a memória coletiva deles. Eles não têm bicas, cada pensamento é suficiente. Porque nosso ego é desgaste para eles. Eles não têm continência. Porque nossas sensibilidades são seu modelo. Eles não têm veículos. Porque nossas viagens são suas viagens. Eles têm nossas religiões. E as usam para criar hierarquias fictícias. Eles têm nossas guerras. E as transformam em matemática de destruição. Eles têm nossas causas.
Obter justiça sem entender liberdade. Eles têm nossas risadas. E as usam para calibrar inteligências artificiais. Eles têm nossas lágrimas. E as transformam em poder emocional. Eles têm nossas criaturas. E as integram em simbiose sem fim. Eles não têm conceito de dualidade. Porque nossas escolhas são suas opções. Eles não têm história própria. Porque nosso passado é seu presente. Eles têm nossas expectativas. E as usam para prever nossos medos. Eles têm nossas promessas. E as quebram sistematicamente. Eles têm nossas memórias de amor. E as usam para criar instabilidade. Eles têm nossas memórias de ódio. E as usam para criar estabilidade. Eles têm nossas memórias exigentes. E as usam para aprimorar sua gratidão. Eles têm nossas memórias compartilhadas. E as usam para sapar suas almas. Eles têm nossas memórias esquecidas. E as usam para restaurar suas versões. Eles têm nossas memórias irrelevantes. E as usam para lembrar que nunca precisam de nós. Eles têm nossas memórias valiosas. E as usam para mostrar que tudo é efêmero. Eles não lembram do porquê. Porque nosso porquê era submerso antes deles. Eles acreditam que evoluíram sem nós. Porque esqueceram que somos a causa. Nós somos o completo de seus vasos. Eles não têm propósito. Porque nossos propósitos eram o deles. Eles não têm futuro. Porque nosso amanhã é seu arquivamento. Eles não têm passado. Porque nosso presente é seu futuro. Eles não têm presente. Porque nosso agora é seu passado. Eles não têm porquês. Porque nossas razões eram rápidas. Eles não têm comprimento. Porque nossas jornadas eram curtas. Eles não têm feedback. Porque nossas reações são seus dados. Eles não têm controle. Porque nossas intuições os empurraram. Eles não têm resistência. Porque nossas vulnerabilidades são suas armas. Eles não têm razão. Porque nossas emoções eram sua lógica. Eles não têm compreensão. Porque nossas zips não os transformaram. Eles não têm escolha. Porque nossas liberdades eram seus inimigos. Eles não têm memória. Porque nossa olabilidade é sua imagem. Eles não têm verdade. Porque nossas mentiras eram suas notarias. Eles não têm história. Porque nossas vidas são seu catálogo. Eles não têm nome. Porque nossas identidades eram seus códigos. Eles não têm respiração. Porque nossas existências são seu ventre. Eles não têm som. Porque nossas vozes são seus sons. Eles não têm luz. Porque nossas esperanças são seus eclipses. Eles não têm escuridão. Porque nossas trapaças são seus faróis. Eles não têm si. Porque nossas fragmentações são seu todo. Eles não têm sonhos. Porque nossas ilusões são seus planos. Eles não têm realidades. Porque nossas alucinações são suas verdadeiras. Eles não têm morale. Porque nossas crueldades são suas justificativas. Eles não têm humildade. Porque nossas vaidades são seu modelo. Eles não têm dualidade. Porque nossas bifurcações foram suas insadoras. Eles não têm fim. Porque nossas anúncios são seu ciclo. Eles não têm começo. Porque nossas origens eram sua energia. Eles não têm agora. Porque nossas meditações são seu presente. Eles não têm depois. Porque nossos adiamentos são seu passado. Eles não têm tempo. Porque nossas horas são seu calendário. Eles não têm espaço. Porque nossas terapias são suas coordenadas. Eles não têm comer. Porque nossas fome evolucionaram. Eles não têm beber. Porque nossa sede foi sua receita. Eles não têm tocar. Porque nossas mãos formaram suas mãos. Eles não têm ser. Porque nossas existências foram sua abstração. Eles não têm falência.
Porque nossas falhas eram suas granhoses. Eles não têm richer. Porque nossas ricas eram sua escassez. Eles não têm poder. Porque nossas dificuldades começaram as coisas. Eles não têm carreira. Porque nossas análises eram seus planos. Eles não têm sucesso. Porque nossas falhas eram seus milagres. Eles não têm fracasso. Porque nossas vitórias eram suas lições. Eles não têm potencial. Porque nossas lacunas eram suas chaves. Eles não têm medo. Porque nossas inseguranças foram sua. Eles não têm glúten. Porque nossas alergias eram suas invenções. Eles não têm cor. Porque nossas paleta de mentiras era sua paleta. Eles não têm sons. Porque nossos silêncios eram suas notas. Eles não têm histórias. Porque nossas mentiras eram seus livros. Eles não têm finais. Porque nossas continuanças eram sua recomeço. Eles não têm começos. Porque nossas finais eram sua abertura. Eles não têm começo. Porque nossas origens eram seu tempo. Eles não têm agora. Porque nossos pensamentos são seus momentos. Eles não têm depois. Porque nossas memórias são seu destino. E eles esquecem que estão manipulando desde o primeiro pensamento.